Olá, tudo bem? Mais um episódio do Tem Jeito Podcast comigo de volta. Atormentando a Marta, que ela já com não a me suporta tosse. mais. Gente, me perdoa se eu tossi, porque eu tô com tosse de novo, tá? Dani de volta, graças a Deus, com a glória do Senhor. E bora Amém. aí, bora meu povo. Ela já Tudo quer bem me com vocês? expulsar de novo. Não, vou expulsar não. Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. Ela quer me expulsar, gente. Fazer sozinha não dá certo. A gente briga, mas a gente se ama. Exatamente. Às vezes eu quero matar ela, mas tá tudo certo. Tudo tem jeito. É assim, um amor platônico. Já tá até casamento marcado, né? Não, filha. Não. Você vai me obrigar a falar uma besteira. Antes da nossa convidada começar a falar, eu vou ficar quieta. Apresenta a convidada, Daniela. Deixa a convidada à vontade. Apresenta a convidada, Daniela. Gente, nossa convidada, vou te contar um negócio. Olha, ela... A bicha é realiza- bonita, é viu? bonita. É bonita. Dá até, bonita. dá até uma inveja. Olha, essa moça vai ter que sair daqui hoje tomar um tanto de banho de sal grosso. Passe, entendeu? Tem que tomar os passes, benzer. E sem contar as dicas que ela deu pra gente aqui. Exatamente. Né? Inclusive que o noivo melhorou muito depois do surgimento dela na vida dele. Olha, essa mulher é porreta. Ela mesma já colocou isso no questionário. E melhor, ela vai contar pra vocês depois o que ela faz. Bem-vinda, Tainá, tudo bem? Tudo Tainá, bem. Tainá. Tainá. É porque eu Eu- conheço uma Tainã. E tem várias Então- Tainá, mas o meu é Tainá mesmo, mais conhecido como Tai Cordeiro. Meninas, eu queria agradecer de verdade pela oportunidade. Me senti muito prestigiada, muito lisonjeada, fico muito feliz. Era um sonho meu, tenho que assumir participar de um podcast, porque eu assisti a vários, assisti o de vocês. Isso é sensacional, é network, é conexão, é trocar Uhum. experiências. Isso é maravilhoso. É ajudar Obrigada. as pessoas, Sim, né? maravilhoso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade, estou muito feliz. Ah, legal. E realmente, bacana. a gente dá uns pega, mas a gente se ama. Ah, mas é linda a conexão de vocês. Não, é que assim, eu acho que eu e a Daniela, a gente tem personalidades muito diferentes e muito fortes ao mesmo tempo. E às vezes todo mundo se choca, né? Mas é normal, é normal. Como Normal. eu acho que se você vive a gente usa aqui muito a analogia do batimento cardíaco, né? Da medição do batimento cardíaco, né? Se você tá assim, é porque você morreu. Sim. Entendeu? Não Se a existe linha tá mais. plana. Se a linha tá plana, é porque você morreu. Então, eu acho que nenhum relacionamento, seja pessoal, seja de trabalho, seja de amizade, ele vive 100% numa benesse, assim, naquele marasmo. Você tem momentos de instabilidade e é assim que você conhece as pessoas, né? Sim. Isso é Exatamente. muito verdade. E a gente é muito verdadeira uma com a Sim. outra, não tem isso, Não, né? é muito legal ver a conexão de vocês, esse relacionamento é muito bonito. E até por isso que a gente teve essa ideia. Exatamente. Né? A gente dá uns fight, como dizem por aí, nas gírias, a respeito dos temas e tudo mais, mas a gente vai se acertando. Os opostos se atraem, não é assim que falam, né? Ô, Vitor, trocou a televisão daqui? Agora que eu Ela me tava na toquei. parede, né? Gente, o Vitor fica ali escondidinho. O Uma hora Vitor a gente é vai nosso... trazer ele aqui, né? A gente vai mostrar o Vitor. Vai botar a cara dele aqui. Mas vamos lá, conta pra gente, Thay, que história é essa de ser piloto? É longa, viu? Nossa, gente. O meu noivo, inclusive, brinca, ele fala que dá um livro, quase da grossura de uma bíblia. Minha história é muito longa. E só tem quantos anos? 22. Ai, que inveja. Pois é. Não parece, né? Parece Desde- sim, parece. Ai, que bom, que delícia ouvir isso, gente, porque eu vou falar. É raro escutar isso. Todo Não mundo fala que eu parece, tenho você 28, tem cara de 29. nova. Onde isso, gente? Não, Sério, eu escuto isso Para. diariamente. não, sua pele tá assim, ó, no viço, ó. Rakuta. Eu achei que era o noivo. Ele também ajuda, viu? Ele me traz bastante paz, mas é Rakuta. Quase 3 anos de tratamento. Meu Deus, se a minha dermatologista ouvir isso, ela pira. Esse Rakutan não tem outro, né? Que de tratamento pra Não, espinhar acne, Assim, essas bem coisas. poderoso, não tem. Não tem, só né? o Rakutan. É só ele mesmo, Só né? Rakuta. Assim, estraga tudo por dentro, né? Mas vale a pena que a pele tá, ó, Gente, intacta. ela é um barato. Mas fala Imagina de você, essa Thay. moça pilotando um avião. Olha, Mas fala de você. Como que foi essa história
De ser piloto? Piloto comercial? Hoje eu sou piloto privado. Ah. Então, a minha história, ela começou... Quando eu... É assim, pra ser muito sincera, né? Vamos começar desde o princípio, né? Eu nasci numa família simples, humilde. Não vou dizer assim que eu passei dificuldade, porque meus pais nunca deixaram a gente passar por algo que não fosse o essencial, sabe? Tudo que foi o essencial, comida nunca faltou na nossa mesa. E eu, assim, gente, sempre, desde muito novinha, eu era da pá virada, eu vou chamar assim. Então, minha mãe e meu pai nunca conseguiam me segurar quando eu estava decidida a fazer algo. Quando eu tinha 9 anos de idade, a minha família toda é evangélica. Então, eu comecei a aprender a música, tocar piano, violão, desde muito nova. Então, eu toco piano, tenho tatuado, inclusive, no braço, desde os 9 anos de idade. Violão, Meu sonho. canto. Ai, é maravilhoso. E isso, inclusive, estimula várias outras partes do nosso corpo. O cerebral, a parte cerebral, então, nem se fale. É maravilhoso. E a música me transformou em diversos sentidos da minha vida. Mas onde tudo começou mesmo a mudar foi quando eu comecei a trabalhar com 10 anos. Eu lembro, inclusive, que quando eu tinha 9 anos, meu sonho era trabalhar. Independente com o que fosse, mas meu sonho era trabalhar. 9 anos. 9 anos. Eu lembro que a minha mãe, por mais que a gente é em 4 mulheres. 4 mulheres. E meu pai. 5 mulheres com a minha mãe. Então, meu pai é um guerreiro. E quando a minha mãe teve nós 4, já tínhamos nós 4, ela nunca parou de trabalhar. Mesmo com a Tamires, que é minha irmã mais velha. Depois veio a Tayane e depois veio a Tamara. Inclusive, tudo com Tá. E Tudo ela TH também? Tudo com TH. Tainá, Tamires, Tayane e Tamara. E a gente nunca parou Haja de trabalhar. criatividade. Menina! Nossa! E meu nome não era pra ser assim, né? Meu nome era pra ser... Zilda. Ainda bem que ficou Tainá. Eu gosto do meu nome. É melhor Tainá. Nada contra as Zildas, pelo nada. amor de Deus. Mas assim, né? Não sei. Eu combino mais com Tainá. E a minha mãe nunca parou de trabalhar. Eu me lembro quando eu era menina, assim, 4, 5 anos de idade, porque eu tenho algumas memórias. Afinal de contas, não faz muito tempo, né? É verdade. Foi ontem. E eu lembro que ela trabalhava e ela era atendente de um hot dog. Uma banquinha dentro de um shopping. E ela chegava meia-noite, 1h da manhã. E eu achava aquilo incrível. Eu não tinha muita noção que a gente quer chegar cedo em casa hoje em dia, né? Na época, eu achava sensacional ela chegar meia-noite, 1h da manhã em casa. E a gente ficava acordando esperando ela. Então, eu sempre tive dentro de casa pais que trabalharam muito, 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 muito. Pra dar tudo pra gente. Graças a Deus, eu tenho uma família muito amorosa. São pais sensacionais e que fizeram me tornar a mulher que eu sou hoje. Mas a gente não tinha uma vida luxuosa. De forma alguma. Então, eu sempre fui criada sabendo que se eu quisesse alguma coisa, eu teria que ir atrás e trabalhar. Trabalhar duro. Trabalhar duro pra ter. Porque eu não nasci num berço de ouro. Então, teria que plantar para depois colher. Meus pais foram um exemplo disso. E aí, voltando, né? Quando eu tinha 9 anos de idade, eu peguei um jornal, me lembro dessa cena nitidamente. Eu tinha um quarto que eu dividia com as minhas irmãs. E meu pai, de vez em quando, ele pegava uns jornais ele comprava em algum lugar, não me lembro agora. E eu tinha uma mesinha, assim, um pouco... Tinha menos de 1 metro, eu acho, aquela mesa. E eu estiquei um jornal. Eu fiz no meu quarto como se fosse um escritório pra mim. Naquela época, a gente fazia festa com tudo, né? Eu montei no cantinho, assim, tirei a cama do lugar, montei um escritório naquele canto pra mim e disse que ali eu iria procurar um trabalho. Que eu iria trabalhar sério. Eu abri um jornal e comecei a circular com caneta os empregos. A gente tinha 9 anos. Comecei a circular emprego. A minha mãe, eu lembro que, nitidamente, ela entrou no quarto, assim. Ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô vendo emprego, eu vou trabalhar. Ela começou a rir, mas ela ria, ela gargalhava. Ela falou assim, filha... Daí eu fiquei muito brava, porque eu tenho um gênio forte, né? Não é novidade isso, eu tenho um gênio muito forte. Eu fiquei muito brava com ela. E eu me lembro, eu guardei isso pra mim. Quando eu tinha 10 anos, eu procurei alguma coisa que eu poderia trabalhar e descobri... Não me lembro agora exatamente como, mas eu descobri que eu tinha que ser manicure. E aí eu falei, mãe, compra pra mim uns alicates, umas espátulas, algumas coisinhas que eu vou fazer unha.
Minha mãe falou, olha, eu não consigo. Aí eu catei o dela mesmo. Ela tinha uns alicates lá. Gente, eu fervi os alicates. As minhas clientes antigas vizinhas vão pirar agora ouvindo isso. Eu fervia naquela jarrinha de passar café, sabe? Eu fervia lá, porque eu tinha consciência de que precisava esterilizar. E aí eu sentava na calçada das minhas vizinhas, em cima de um balde, e ficava ali, 2 horas. Cobrava R$5 pra fazer pé em mão. Ou época boa, gente. Hoje em dia, vocês sabem que custa mais, às vezes, dependendo do lugar, mais R$100 pra fazer um pé em mão. Então, foi maravilhoso essa época. Aprendi muito, aprendi a ter o meu próprio dinheiro, aprendi a saber o valor do dinheiro. E eu descobri que eu não queria mais parar de trabalhar, né? E naquela época, eu tinha 10, 11 anos de idade. Eu não poderia trabalhar nada registrado ou em alguma empresa. Então, eu procurei me especializar mais nisso. Comecei a ver muito vídeo na internet. Eu amava aquilo, amava aquilo. A minha mãe, né? Ela não é manicure, mas ela... Fazia a própria unha. A própria unha. Então, ela me deu várias dicas, vários truques. E eu comecei a procurar emprego nos salões. Eu parei de atender a domicílio. E comecei a procurar emprego em salão de bairro. Porque eu queria trabalhar numa empresa. Mesmo que fosse um salão de bairro, mas eu queria. E eu trabalhei... Gente, olha... uns 10 salões. Tinha dias que eu pegava O povo te ônibus. empregava. Me empregava, porque eu não falava Com minha 10 idade. anos? Eu não falava. Como O pessoal assim? falava que eu já tinha 14, 15, porque eu sempre aparentei ser muito mais velho do que a minha idade. Hoje eu acho que é o cabelo loiro que me deixa mais nova, mas eu tinha cabelo muito escuro, eu sempre era corpuda, troncuda, alta. Eu sempre fui a mais alta da sala. Eu tenho 1,73 hoje, então, né, pra minha idade... minha eu sou altura. muito... Você tem, né? Você sabe como que é. Você deve ter passado por alguns maus bocados. Meu filho passa por isso. Meu filho, todo mundo acha que é O mais filho velho. dela é grande. É alto, né? Eu não podia sentar na frente na classe de aula assim, de jeito nenhum. Eu sentava, querendo saber. A Marta é a revoltada da turma. Ai, que delícia. Até hoje ela senta na frente, não quer nem Não saber. quero nem saber. que Eu ótimo. quero sentar As na frente. baixinhas, assim, só. Se dane. E de vez em quando eu fazia de pirraça também. Mas, no geral, assim, eu sentava no fundo mesmo. Eu era do fundão. E aí eu ficava lá. Mas, enfim, voltando, né? Eu trabalhei, né, nesses salões. E por onde eu passava, gente, era incrível. Eu fazia amizade com todo mundo. Tenho amizades até hoje dessa época. Clientes que foram atendidas por mim naquela época. E aí, com 14 anos, né? Corta de 10 para 14. Então, 4 anos trabalhando em salões. Nesse meio tempo, eu pegava ônibus, eu anunciava, já tinha Facebook. Aí eu anunciava, naquela época já tinha Facebook. Aí eu anunciava design. Aí eu aprendi a fazer sobrancelha. Gente, nem pergunte como. Eu tirava a minha e ficava um fio, mas eu tirava. E aí eu aprendi a desenvolver lá uma técnica muito louca lá com a navalha. Anunciei no Facebook e disse que eu fazia pé, mão e sobrancelha a domicílio por R$25. R$25. Já incluso passagem. E às vezes, a minha mãe ficava louca. A minha mãe sofreu tanto pra mim. Nossa, gente. Eu imagino. Sério. Meu Por Deus. R$25. R$25. Eu fazia um dinheirinho, porque juntava uma tropa de mulher na casa. Às vezes eu chegava 1h da tarde e ia embora 1h da manhã. Tinha que ligar pro meu pai pra vir me buscar. Mas eu ia embora com um dinheirinho. R$100, assim, sabe? 100 e poucos reais. Aí eu tinha que comprar material, né? Aí eu já não tinha mais dinheiro. E começamos bem, mas terminamos muito mal. Bom, aí nessa época, eu pegava 4, 5 ônibus. Então, pra mim, eu andava pra cima e pra baixo, ativa, até não querer mais. Conciliava com os estudos, é claro, né? Nessa época eu estudava tarde, então, ou era de manhã ou à tarde. No horário que eu tava livre, eu ia trabalhar. E era isso. A minha mãe também trabalhava, então, basicamente, ou eu ficava em casa sem fazer nada, ou ia fazer dinheiro na rua. E eu fui. E aí, basicamente, corta, né, pra 2014, quando eu decidi que eu ia procurar emprego num dos salões que era meu sonho trabalhar. Não posso falar o nome aqui, né, pra não expor eles, que eles me contrataram com essa idade. Mas é um salão muito grande em Campinas, eles têm praticamente todos os shoppings de Campinas, é um salão muito conhecido. Eu cheguei lá, no Proença, em Campinas. E eu falei, olha, eu quero trabalhar, tenho experiência, faço uma unha maravilhosa. Chamaram a dona, gente, logo a dona do salão pra fazer a experiência. Eu fiz a unha dela, ela amou. Aí eu fui contratada, só que com a minha idade, eu tava quietinha, eu não falei minha idade.
E eles também não perguntaram, né? Eles iam perguntar porque eu era alta, não aparentava ter aquela idade que eu tinha. Eu tinha 14 anos. E aí, eu deixei passar. Pensei comigo, eles vão perguntar quando eles forem fazer meu cadastro no sistema. Mas até lá, deixa rolar, né? E aí, eu fui, gente. Comecei a trabalhar. Comecei a fazer minhas clientes. Fiz minha clientela. Trabalhei, gente. Fiz a unha de repórter. Em questão de... Ela fazia uma comigo, 1 hora depois, aparecia ela na IPTV, eu assistia ela. Era incrível. Eu me sentia tão importante. Eu era manicure da repórter. Era maravilhoso. Eu fiz unha de assessor de Chitãozinho Chororó. Então, aquele mundo ali, pra mim, era um auge pra mim. Eu tava me sentindo incrível. Era maravilhosa. Tava ganhando meu dinheiro, atendendo cliente legal, fazendo contato, que hoje a gente chama de networking, né? E aquilo pra mim era maravilhoso. E aí... A minha mãe, né, já não queria mais que eu chegasse tão tarde em casa. Isso pra ela incomodava muito. E qualquer mãe, hoje me coloca no lugar dela, eu vejo quanto ela ficou doida na época comigo. Eu decidi que eu ia ser jovem aprendiz. E aí, eu sempre fui muito independente, então não dependia de mãe, pai. Falava, vem cá, faz pra mim. Não, eu sempre ia. Peguei um ônibus e fui pro CIE. Não sei se hoje em dia tem, mas tinha uma base, tinha uma central do CIE. E eu entrei com o meu RG e falei, olha, eu quero me cadastrar porque eu quero trabalhar. Aí, eles me registraram lá. 2 dias depois me ligaram, era uma empresa, essa empresa eu vou falar porque eu tenho permissão para falar deles, porque eles são muito incríveis, tenho contato até hoje, que é a Campibus, você é de Campinas, né, próximo, eles devem conhecer. Todos os ônibus vermelhos de Campinas é dessa empresa. E lá, gente, eu fui chamada a fazer um processo seletivo, era 8 horas da manhã, eu cheguei às 8h30, fui a única que chegou atrasada nesse processo seletivo. Eu cheguei lá, tinha aproximadamente umas 40 pessoas para ser jovem aprendiz. Eu me lembro que de todas essas pessoas, foi contratada eu e mais 2 meninas. A gente começou a trabalhar lá e tal. Comecei a trabalhar na RH. Aprendi muita coisa. Desde sempre, não esperava eles me falar o que tinha que fazer. Eu só ia, fazia. Quando não tinha que fazer, eu organizava, limpava o escritório. Então, para eles era maravilhoso, porque eu era um faz-tudo. E aí, eles viram esse meu desenvolvimento dentro da empresa. E o gerente, um querido, hoje eu tenho contato com ele no LinkedIn, ele me chamou na sala dele, uns 6 meses depois, me chamou na sala dele e falou, olha, Tainá, mania, falou, Tainá, a gente viu seu desenvolvimento lá, mas agora a gente quer que você aprenda uma outra área. E aí ele colocou uma mesa, nunca esqueço disso, ele colocou uma mesa do lado da dele e falou assim pra mim, olha, tudo que você vai aprender agora vai ser direto comigo. Então, era uma empresa muito grande, assim, bilionária. E eu tava sentando do lado do gerente geral da empresa para aprender com ele. Meu Deus, eu cheguei em casa fascinada. Eu falei, mãe, tô sentando do lado da mesa do gerente. Ele me deu até uma caneca especial. Ele me deu uma caneca especial para tomar o café dele, mãe. E aquilo para mim foi incrível, fantástico. E ele me ensinou tudo. Tudo que eu sei de, assim, o pacote Office hoje, Word, PowerPoint, tudo. Ele me ensinou tudo. E eu me vi uma menina de 16 anos fazendo um relatório geral que seria enviado para o diretor da empresa. Era um relatório de quantas viagens tinha tido, qual o valor das passagens, quantos passageiros tiveram naquele dia, em quantas linhas. E eu tinha que mandar aquele relatório todo para ele até meio-dia daquele dia. E eu fiz isso. Chegou, geralmente demorava até um meio-dia, chegou um momento em que eu estava entregando para ele em menos de 1 hora, para o diretor da empresa. E aí o gerente ficou atento, ele falou, olha, você está fazendo muito rápido, isso me preocupa. Então, eu vou começar a conferir os seus relatórios, porque como você está fazendo muito rápido, me estranha. Mas mal sabia ele que eu chegava de manhã... Porreta, gente. Eu não tenho limites. Eu catava o telefone e eu começava a ligar para todos os setores. O menino jovem aprendiz ligando para os responsáveis de todos os setores, falando... Seguinte, eu tô fazendo um relatório aqui para mandar pro diretor, eu preciso agora dos números do seu setor. Você pode me enviar? Não, mas não tá dentro do horário. Eu falei, olha, eu vou entregar dentro do horário que eu tenho para mim. Então, por favor, mande para mim. Então, em 1 hora, eu chegava às 8 horas da manhã, até 9, 9h30 no máximo, eu tava entregando esse relatório. E, normalmente, quem fazia antes de mim, né, entregava até meio-dia. Então, aquilo ali foi para mim uma experiência maravilhosa como jovem aprendiz. Indico para... Hoje eu tenho amigas
lá do salão, né, que eu tenho, que elas têm filhos e eu indico pra elas, falo, olha, se tiver oportunidade, coloque ele no Jovem Aprendiz, porque é uma experiência maravilhosa. E aí, mais ou menos com 1 ano de empresa, aprendi muita coisa lá, foi uma experiência maravilhosa. Mais ou menos 1 ano de empresa, eu virei pra minha mãe. Na verdade, assim, vou contar a história verdadeira. Eu entrei no Facebook, eu e as minhas histórias loucas. Eu entrei no Facebook, conheci uma mulher, ela era piloto da Azul, aí começa a minha história com a aviação. Conheci uma mulher que era piloto da Azul. Ela era coordenadora de um aeroclube lá no Rio Grande do Sul. Nem sei como, gente, que eu encontrei essa mulher, mas eu encontrei. E aí eu conversei com ela, falei, olha, meu sonho é fazer aviação. Eu acho que, na verdade, eu acho que eu adicionei ela no Facebook para tirar dúvida sobre aviação. Porque a aviação, para vocês entenderem o porquê, mas por que do nada, né, você foi pra aviação e tal? Sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sempre sonhei em ser piloto de avião. Era a minha meta de vida. Eu sempre falei pros meus pais que eu ia pilotar avião de passageiros. E nunca tinha voado, pra vocês terem noção. Meus pais, não tem ninguém da aviação na minha família. Ninguém. Mas aonde eu morava, era uma favela, né? Então, ficava muito no alto. E dava pra ver os aviões do Viracopos decolando e pousando. E tinha dias que eu ficava, assim, na parte de trás da minha casa, eu assistia aquilo e eu ficava encantada. Era incrível aquilo ali, eu amava. E aí eu decidi que eu seria. Foi algo que simplesmente fluiu. Saiu dentro de mim e falei, eu quero ser, e é isso. E aí... Desculpa. Aí eu decidi, conversei com meus pais. Isso quando eu tinha... Saúde. E aí eu decidi, né, Decidi, gente, olha, 12 anos, não decidi nada, né? Mas decidi com 12 anos, sentei com minha mãe e falei, mãe, acho que eu vou ser piloto de avião. Aí ela virou pra mim e falou, olha, mulher não existe piloto de avião. É aquele preconceito que muita gente, inclusive hoje, acredita nisso, que mulher não existe na aviação. Aí ela virou pra mim e falou, olha, não existe, filha. Aí eu já, né, sapeca aqui só, entrei no Google, naquela época eu já tinha Google, entrei no Google, pesquisei lá e falei, olha, mostrei uma foto pra ela, tem mulher sim. Na aviação, na Avianca, antiga Avianca. Aí eu provei pra ela que tinha. Aí ela achou que era passageiro, né? Algo momentâneo. Aí corta pra 16 anos. Encontrei essa mulher, cheguei na minha mãe e falei, mãe, eu quero ser piloto. Encontrei uma mulher, ela é coordenadora do Aeroclube, tal. E eu quero ir pra lá. Na época, custava barato, entre aspas. Hoje custa muito mais caro. Mas o teórico custava... Pra gente era caro, mas comparado com hoje, ele é barato. Custava 1.000 e alguma coisa. Aí a passagem aérea, né? Mais a passagem aérea. Meus pais não tinham condição boa pra ficar ostentando, gastando dinheiro assim. Uma menina de 16 anos que eles nem sabiam se ia virar piloto ou não. E aí eu bati o pé, briguei com a minha mãe semanas. Nossa, a gente discutiu muito feio. E depois de muitas idas e vindas, eu consegui convencê-la. E aí, a gente entrou no avião. Eu e minha mãe nunca tínhamos voado de avião comercial. Nunca. Quando eu entrei no avião, eu já era apaixonada sem saber, né, do como que funcionava ali. Sentei no banco e sentei na janela já, né? Falei, olha, eu vou acompanhar todo o voo aqui, vou filmar, mãe. Se precisar, você me aciona aí que eu tô de fone aqui, viu? Ela falou, tá bom. Gente, deu voo, assim. Antes de decolar, minha mãe já agarrou na minha mão, assim. Começou a se tremer inteira. Começou a chorar. Aí eu, sem noção nenhuma, em vez de socorrer ela, comecei a gravar. Ela ficou mais desesperada ainda. Mas a gente foi pra Porto Alegre. Ela me deixou lá. Ela foi comigo, porque minha mãe é muito responsável, né? Então ela tem essa filha louca, mas ela é muito responsável. Ela foi lá só pra conhecer o aeroclube. Conhecer quem daria as aulas, saber se realmente era aquilo que eu estava falando pra ela. Preocupada, né? Mas ela mesmo assim me deixou lá. Voltou pra Campinas e eu fiquei lá. O curso era pra durar, gente, olha... Acho que uns 2 meses, mais ou menos. 1 mês e pouco, 2 meses. Então eu ficaria lá sozinha, né? 1 mês e pouco, 2 meses. E aí eu fiz o teórico. Conheci pessoas maravilhosas. Tenho amigos de lá até hoje. Fiz a parte toda teórica e descobri que aquilo que eu queria pra mim. Eu ia me tornar piloto de avião mesmo.
Fiz alguns voos, a gente chama voo de saco, que é quando você vai de passageiro dentro de avião de pequeno porte, assim. Foi maravilhoso, foi uma fase, assim, foi semanas incríveis. E eu me descobri ali, eu falei, eu amo isso de verdade. Agora eu entendi que é isso que eu quero mesmo. Então foi decisivo aquilo pra mim. Se eu não fizesse o curso, eu acho que talvez eu não teria chegado tão longe assim na aviação. Beleza. Terminei o curso, voltei para Campinas. Terminei meus estudos nessa época. Eu estava estudando em escola integral, então fiquei com algumas tantas faltas na escola. E aí eu voltei para a escola e me formei. Aí quando eu me formei, eu falei... Eu passei uma nota muito boa no Enem. Dava para eu ter tentado entrar em federal com a minha redação do Enem, porque foi muito alto. Eu tinha feito o curso técnico de redação dissertativa e argumentativa. Então, eu não quis. E a minha mãe ficou possessa. Minha mãe falou, como assim, filha? Eu falei pra ela, olha, quero fazer aviação civil na Anhembi Morumbi, em São Paulo. Ela falou, filha, não, de novo. Eu falei, de novo, quero ir. E aí, de novo, a gente discutiu, batemos o pé. Minha família, ela é muito conservadora, por ser religiosa, né, evangélica. Então, isso pra eles era um tabu. Como que essa menina é tão nova, é tão louca da cabeça, quer ir pra todos os cantos, tão obstinada, desse jeito, não escuta ninguém, é a opinião própria dela. Como assim? Então, isso pra eles, hoje é bem mais tranquilo. Hoje, as minhas irmãs têm mais liberdade nesse sentido, mas foi muito difícil na época. Mas, enfim. E aí, eu decidi que eu ia. Meus pais, nessa época, meu pai estava desempregado. Meu pai é motorista de ônibus, a minha mãe técnica de enfermagem. Meu pai estava desempregado, então, financeiramente, eles não estavam numa condição boa. E eu bati o pé, falei que ia. O máximo da bolsa que eu consegui foi de 50%. E mesmo assim, era muito cara. Uhum. Hoje tá mais cara. A bolsa, com bolsa, tava saindo quase R$1.000 de parcela todo mês. Pra gente, naquela época, meu Deus, era um dinheiro que só minha mãe trabalhando como técnica de enfermagem, gente. Ela se apertou de todos os lados possíveis, mas pagou pra mim. Só que não dava, ou ela pagava a parcela ou ela pagava meu aluguel, né? Então não tinha como. E aí eu encontrei eu chamo de um cubículo, era uma pensão que tinha 2 metros por 3. Gente, cabia uma cama. Atrás da porta, você abria a porta e você tinha uma pia de 1 metro. Virava assim, em frente à cama tinha um banheirinho. E esse banheirinho, ele tinha um chuveiro em cima do vaso. Então, se eu tomasse banho, o vaso todo molhava, ou vice-versa. Não tinha como. Era uma loucura ali. E do lado da minha janela tinha uma máquina de lavar, que toda a pensão, com mais de 50 pessoas, usava aquela máquina. Então, eu não tinha um minuto de paz. Era uma máquina barulhenta. Então, eu dormia e acordava com barulho de máquina ali. Foi uma fase muito difícil. Muito difícil, muito difícil. E eu tinha que pagar o aluguel dali. A minha mãe não conseguia pagar. Eu tinha 17 anos, não tinha 18 ainda. Eu precisava pagar aquele valor e eu não tinha como. E aí a minha história começa a mudar daí. Aí tudo muda. Eu me lembro que o meu cunhado, ele tinha um cartão. Eu falei pra ele, olha, você parcela pra mim uma bicicleta? Eu vou começar a fazer entrega de comida por aplicativo aqui em São Paulo. E eu vou ganhar dinheiro com isso. Na minha cabeça, eu ia ganhar muito dinheiro com isso, né? Oh, meu Deus, era muito fodido. E o aplicativo da Uber Eats, me deu tanto golpe, gente. Falava que eu podia sair pra entregar comida e ganhar R$30. Porque normalmente eu ganhava R$2,50, R$3 por entrega. Mas naquele dia me prometeu que se eu saísse pra entregar comida, eu ia ganhar R$30. Eu fui. Tava chovendo. A história é longa nessa época aí, por conta dessa chuva tudo, por conta da minha saúde, imunidade baixou muito, eu peguei meningite. Fiquei entre a vida e a morte no hospital. Bem longa. Mas voltando, né? Quando eu cheguei em São Paulo, era esse lugar que eu podia morar. Não tinha outro lugar. Eu tava morando na Zona Sul. Então, era muito caro as coisas ali. O mais barato, nesse cubículo, eu estava pagando R$500. Um quarto. Era muito, muito caro. E eu ia pra faculdade. Sempre me vesti muito bem, eu gostava. Eu era sempre paquita desde muito novinha. Por conta da religião mesmo, porque na religião a gente é criada, vai de salto, de social, muito bem vestida. Então, eu ia pra faculdade muito bem vestida
mas o pessoal de lá não sabia para onde eu ia, né, depois. E muitos dos meus colegas da faculdade, me lembro que eles falavam, tá, a gente vai pra sua casa. Eu falei, não vai não. Vocês não vão, não. Não cabe vocês lá. Aí eles brincavam, vai. Você deve morar num apartamento super da hora. Porque eu morava perto, do lado da faculdade, gente, Vila Olímpia. Então, quando você fala, eu morava na Vila Olímpia, a pessoa imagina o quê? Mansão. Mansão, cara. Um apartamento super top, maravilhoso. E nada. Não, era bem complicado. Então, eu não recebia ninguém. Evitava ficar muito lá dentro, porque eu sou um pouco claustrofóbica. Então, eu passava um pouco mal lá dentro. Mas era o que tinha, né? Então, não tinha muito o que fazer. E aí, eu comecei a fazer, intercalando essas entregas de comida. Eu decidi que eu ia procurar um emprego. Então, eu fiquei 3 meses desempregada em São Paulo. E eu me lembro que eu tinha umas moedinhas na minha bolsa da entrega de comida pro aplicativo, né? Eu peguei essas moedas e fiz um currículo num computador que eu tinha de 2009, que eu ganhei da minha mãe. Fiz um currículo como eu entendia, que era o melhor. Pesquisei, olha, melhor modelo de currículo, fiz um currículo, várias experiências na área da beleza. E saí, imprimi, fui na Lan House, imprimi que aquelas últimas moedas eu não tinha mais dinheiro. Aquilo ali era minhas últimas moedas. Mas eu falei, Senhor, eu entrego nas suas mãos, seja feita a tua vontade. Eu tenho uma fé inabalável. E eu saí entregando. Eu entreguei em bar, eu entreguei em loja, em todo lugar. Mas eu, como dito, né, eu tinha pesquisado antes. Então, eu fui muito bem vestida. Tinha uma experiência com entrevista. Então, eu sabia como eu tinha que falar, como eu tinha que me portar. Então, eu já fui muito bem apresentável entregar o currículo. Aí, eu me lembro que eu entreguei num bar. E o cara virou pra mim e falou assim... Moça, por que você tá entregando seu currículo aqui? Aí, ele falou, olha, eu quero trabalhar. Ele falou, você tem que trabalhar no ar-condicionado, no escritório. Eu falei pra ele, meu filho, eu preciso de dinheiro. Não me interessa com quem que eu vou trabalhar. Eu limpo o seu chão. Mas eu preciso de dinheiro. E nisso, a minha mãe, trabalhando de lá, que nem uma doida pra pagar tudo. Então, eu sentia na carne. Era uma pressão psicológica. O meu corpo já... Minha imunidade já tinha baixado. Eu tava muito mal. Minhas notas na faculdade não estavam boas também, né? N motivos. Então, era o que eu tinha ali. E aí... Eu me lembro que nesse dia eu entreguei alguns currículos. E eu, na faculdade, naquele semestre, eu tinha... Logo no início da faculdade, um dos professores disseram assim pra mim. Ele falou... Pra toda a sala, na realidade, né? Ele falou assim, olha... Vocês da aviação, vocês precisam estar com um currículo na bolsa, porque vocês nunca sabem quem vocês vão encontrar no caminho. A aviação é um ovo e vocês têm que aproveitar todas as oportunidades. Então, sempre esteja com o currículo na bolsa. Eu, com aquele último currículo na minha mão... Eu olhei e eu falei, se eu entregar isso daqui em mais algum lugar, eu não vou ter mais. Eu não tenho mais dinheiro. Eu não posso pedir para meus pais, porque eles também não têm. Meu pai tá desempregado, não tem como. Mas é só uma folha, gente. Era um martírio para mim ter que pedir R$1 para eles. Não tinha como. Eu falei, meu Deus, eu vou guardar esse currículo. Guardei na minha bolsa e saí andando. Isso em Moema. Eu saí andando, assim, né? Quando eu cheguei na rua, eu não esqueci o nome agora da rua, mas eu olhei pro meu lado esquerdo, assim, eu vi um predinho de vidro. Lindo. Lindo. E uma coisa tocou no meu coração. Falou, entrega seu último currículo ali. Eu falei, não vou entregar. Imagina, meu último currículo. E teimando comigo mesmo. Não vou entregar, não vou. E saí andando. Uma coisa tocou mais forte ainda. Eu tenho esse sentido, essa coisa divina que eu chamo, muito forte. Tocou no meu coração começou a saltar assim pela boca. E ele falou, entrega, volta e entrega. Falei, meu Deus, tá bom. Voltei e entreguei. E aí, passado uma semana, mais ou menos, eu recebi uma ligação. Fui contratada por esse lugar. Eles me disseram, né, que tinha uma recepcionista lá anterior que não tinha feito nada. Foi contratada, eu estava recebendo, já tinha 6 meses de trabalho, tudo acumulado. E aquele trabalho de 6 meses acumulado, 6, 8 meses acumulado, não lembro agora, eu fiz em 4 dias. Eu tinha resolvido tudo pra ela. Era uma imobiliária e a dona era uma querida. Só que quando eu entrei, muita gente falou, olha, ela não é legal, viu? Ela me assistindo, eu não vou falar de boa. Olha, ela não é muito legal não, viu? Então, assim, pode ser que ela entre e nem te cumprimente. Pode ser que ela chegue da pá virada e nem te olhe.
Mas fique esperta, viu? Faça tudo do jeito dela, porque senão você vai ser demitida. E uma pressão psicológica vai ser, senhor, eu sou só uma recepcionista. Que isso? Sabe? Parecia comercial mesmo, né? Hoje eu entendendo comercial, eu vejo que parecia comercial ali naquela recepção. Dos corretores, né, dela. E aí, eu trabalhei ali, a primeira vez, aí trabalhei uma semana, quase uma semana, deu 4, 5 dias, se não me engano. E aí, eu falei, ok. A assistente dela que tava lá, que cuidava na ausência dela, falou pra mim assim, olha, ela tá viajando, quando ela voltar, eu vou contar como que foi o período. Se ela te contratar, a gente vai te ligar e te falar se foi positivo ou negativo, ok? Eu falei, ok. E fui embora. Uns 15 dias depois, uma quinzena depois, eu recebi uma ligação. Falando, olha, você quer começar amanhã? Isso era um domingo, gente. Eu tava em Campinas. Isso em São Paulo, né? Eu tava em Campinas com a minha família. Era no final da, assim, à tarde, mais ou menos. Ela falou, olha, você quer começar amanhã? Eu falei, ok, começa amanhã. Eu não estava prevendo voltar na segunda. Lembro que eu não tinha aula, então eu ia voltar só no meio da semana. Eu falei, vou voltar. E voltei. E comecei a trabalhar. Aquele monstro, entre aspas, aquela chefona brava que todo mundo falava, em semanas, em meses, eu me tornei muito próxima, muito amiga dela. E eu descobri que ela tinha que se forjar daquela armadura por conta dos profissionais que a rodeavam ali, né? Ela tinha que se posicionar daquele jeito. Hoje, como eu tenho uma empresa, eu sei como ela tinha que se posicionar. Mas pra mim, ela era uma outra versão. E eu me encantei com aquela mulher. Eu me encantei com ela. A gente se tornou muito amigas. Ela ia pra Europa na viagem e me trazia maquiagens. Então eu me sentia tão importante. Eu amava aquilo, amava aquele trabalho. Só que eu ganhava R$800. Intercalava com as minhas entregas de comida de bicicleta. Então não dava muito dinheiro. Eu pagava meu aluguel e comia o mês inteiro com R$300. Gente, hoje a gente sabe que se a gente for uma comprinha de nada, dá R$600 no mercado, né? Então, eu passei, assim, um bocado, assim. E aí, fiquei 1 ano, mais ou menos, com ela. E saí. Mesmo estando com ela, eu deixei ela ciente. Eu falei, olha, eu tô procurando outro emprego porque eu preciso de mais dinheiro. Tá bom? Aí ela falou, ok. E eu fui. Procurei emprego, descobri uma vaga na Paulista, numa empresa gestora de fundo, num prédio maravilhoso. Meu Deus do céu. Era um prédio altíssimo, era na cobertura. Coisa linda, linda, divina. E eu falei, vou trabalhar, quero trabalhar aí, né? Quero trabalhar na Paulista, um negócio muito legal. Eu me achava desse jeito, gente. E aí, eu fui nesse processo seletivo e eu descobri, depois de umas semanas, que eles já estavam entrevistando mais de 90 meninas. E nenhuma estava dando certo. Falei, era porque tinha que ser eu. E eu fui contratada nessa empresa. Antes de passar do meu período de experiência, recebi uma ligação dela, né? Eu vou falar o nome dela, da Claudete. Ela chama Claudete de Mei Patriani. E eu recebi uma ligação dela, ela falou assim, você tá trabalhando ainda? Eu falei, tô. Nessa época eu tranquei a faculdade por uma questão financeira. Faltava 1 ano, 1 ano e meio pra me formar. E aí eu tranquei a faculdade, não tinha muito o que fazer. Financeiramente não tinha como manter aquele momento ali. E aí, a Claudete ligou e falou assim, você tá fazendo o quê? Eu falei, olha, eu tô trabalhando e tô bem. Mas e você? Me conta, tá tudo certo aí na Colima? Era a imobiliária dela. Ela falou, tá tudo certo aqui e tal, mas eu tô te ligando pra saber se você quer trabalhar com meu marido. Eu falei, onde? Ela tem que voltar pra Campinas. Falei, voltar pra Campinas? Ela falou, voltar pra Campinas. Eu não sei o que você vai fazer, só sei que você vai ganhar muito bem. Eu falei, eu vou então. Ai, Deus. E eu fui, meninas. Voltei. Perguntei todos os meus paninhos lá. Nisso, eu tava morando num quartinho que era um pouquinho maior. A cozinha era dentro do banheiro. Pelo menos eu tinha uma cozinha. E eu voltei. Nesse meio tempo, lá em São Paulo, eu peguei meningite. Bem naquela... Vocês lembram quando o neto do Lula faleceu? O netinho dele? Sim. Tinha uns 3 anos, se eu não me engano. Naquela semana, eu também peguei meningite. Fiquei mais ou menos uns 15, 20 dias internada no hospital. Eu fui transferida para uns 3 hospitais diferentes. Tirei o líquor da coluna, que é uma tortura, umas 4 vezes. Enfim, fiquei entre a vida e a morte. Então, minha mãe, como da área da saúde, tava
doida, desesperada de um lado. Enfim, e aí eu voltei pra Campinas. Entrei na construtora Patriani, que hoje, gente, eu vou fazer uma propaganda deles. Hoje está entre as 30 maiores construtoras do país. Ganhou mais de 5 prêmios Master Imobiliário, que é basicamente o Oscar da construção civil. Eu entrei naquela construtora e eu comecei a me encantar por aquele mundo. Me apaixonar por aquele mundo. E a aviação, nesse meio tempo, eu não deixei de amar, não deixei de me apaixonar. Então, as minhas horas de voo, eu fiz em Jundiaí, que era muito próximo a Campinas. Então, eu fiz minhas horas de voo lá, nesse meio tempo, né? E aí, na Patriani, eu comecei a trabalhar lá. Quando eu tinha 18, eu ia fazer 19 anos. E eu comecei a vender. Basicamente, eu ia ser uma especialista em vendas de imóvel sem nunca ter vendido uma caneta. Só que, inconscientemente, eu já era muito boa em vendas sem saber. Por conta dessa comunicação toda, assim, eu já era bem pra frente, eu já sabia vender. Então, eu me lembro até hoje, quando eu fiz a primeira venda, gente, meu Deus, aquilo pra mim, falei, eu quero fazer isso pro resto da vida. De novo, né? Toda vez, mesma coisa. Falei, era muito gostoso mesmo, era muito satisfatório, era prazeroso. Mas melhor do que isso, era, claro, dava muito trabalho, mas era recompensado financeiramente de uma forma muito boa. Então, eu comecei a trabalhar que nem uma doida. E eu comecei a me tornar campeã de vendas. Eu era mais nova da empresa. Então, na parte de vendas, tinham pessoas de 30, 40, 50 anos. E eu era a nenê. Então, tive muito aquele preconceito de... Ai, meu Deus. Ela só entrou porque foi indicação da esposa do dono. E foi tudo aquilo, né? E acabou que eu internalizei aquilo ali. Eu falei, não. Mas você ficou nessa área de construção quanto tempo? Eu fiquei de 2018, 2019. Foi em 2019, na realidade, porque eu ia fazer 19 anos. E aí, entrei em 2019 e fiquei até... Perdão, meninas, tô confundindo tudo. 2018 até 2021. Tudo que eu conquistei foi através de lá. Tudo. Com 1 ano desse mercado, eu comprei meu apartamento. Me dei de aniversário. Com 19 anos, me dei meu próprio apartamento. Me vi comprando a moto da minha mãe à vista. Depois, vendi a moto em 1 mês depois. Comprei uma outra moto zero. Comprei meu carro. Mobiliei meu apartamento. No mesmo ano, menos de 1 ano e meio depois, me dei de presente também. Fui passar o Réveillon na Argentina sozinha. E eu fui conquistando muita coisa. Muitas coisas. E aí, em 2021, eu decidi que ia sair da construtora. Por questões psicológicas, eu não estava muito bem. Decidi não prejudicar o resultado da empresa. Durante esses 3 anos, quase 3 anos que eu fiquei na empresa, eu fui especialista de vendas, fui líder de equipe e assumi a gerência de produto dentro da empresa. Então, totalizando meu VGV, Valor Geral de Vendas da empresa, eu tinha feito um BI que deu aproximadamente 80 milhões de vendas. Só eu sozinha. Em 3 anos. Em 3 anos. Então, assim, é claro que, porque eu tô somando o valor de quando eu era gerente. Então, eu gerenciei um projeto e aquele valor de vendas ali, eu somo tudo. Então, foi maravilhoso. Foi incrível, foi uma experiência, insana. Foi muito bom. E aí, eu, psicologicamente, já não estava bem. Tava passando por psiquiatra, terapeuta, tudo que vocês possam imaginar, por alguns motivos. Muito Porque o mercado imobiliário é muito feroz, né? Muito. Eu era muito nova, ganhando muito dinheiro. Uhum. Muito dinheiro. Então, o ataque era constante. Nossa, meu Deus do céu. Era muito nova. E aí, eu já tava com todo mundo da empresa, entendeu? Pra estar ganhando aquele tudo de dinheiro, eu tava fazendo alguma coisa ali dentro. Eu não era possível. Com certeza. Entendeu? Eu, sendo mulher, ganhando aquele dinheiro justamente, não. Isso era porque eu tava fazendo alguma coisa. Não era porque eu trabalhava até 3 horas da manhã. Não era porque eu tinha técnica de venda, porque eu estudava pra caramba. Não era. Não era porque eu ligava para clientes, assim, mantinha eles informados. Não era porque eu fazia oferta ativa para cliente que eu nunca tinha visto na vida. Um cliente de oferta ativa, eu vendi 9 apartamentos para ele. Então, assim, eu comecei a se destacar. Todo mês eu era campeã de vendas, campeã do semestre, campeã do trimestre, campeã do ano. E aí o pessoal começou a me atacar. Psicologicamente, eu fiquei muito mal. Muito mal. Fui até pro psiquiatra e me indicou remédio. Eu não tomei na época, mas eu decidi me afastar. E aí foi nessa época que eu decidi ir pra Europa. Fui pra Europa. Nisso eu já tinha feito as minhas horas de voo no clube de Jundiaí.
E a faculdade está até hoje trancada. Porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Mas eu fui pra Europa. Fui pra Europa junto com o meu noivo. Nesse meio tempo, gente, né? O meu noivo nem entrou nisso tudo. Mas ele é maravilhoso. Eu conheci ele na empresa. Ele é um homem sensacional, mais velho. Porque eu sempre me interessei por homem mais velho que eu. Sempre, sempre, sempre. E ele me ajudou psicologicamente nos momentos que eu mais precisei. Em todos os momentos. E aí, quando eu fui pra Europa, eu fiquei muito mal. Conheci muita gente estranha lá. E eu decidi voltar antes do tempo. Investi mais de 60 mil nessa brincadeira. E deixei tudo pra trás. Então, assim, eu fui lá pra tentar apagar as mágoas. E acabei me lascando um pouco mais. Entendeu? Fiquei muito mal. Deixei uma grana pra trás. E aí, meu noivo foi pra lá pra me buscar. Ele atravessou o oceano e foi pra lá pra me buscar. Eu tava muito mal, tava muito doente. Febres, assim, de 42 graus, delirando no meio de uma cama. História bem longa. Mas ele foi, atravessou o oceano e foi me buscar. Só que ele não deixou eu voltar daquele jeito que eu tava. Ele falou, olha, se você voltar, ele me conhece, a gente tá junto há algum tempo. E ele falou assim, se você voltar desse jeito, você vai pirar, você vai surtar. Então, a gente vai viajar. Pegamos cartão de crédito, pegamos tudo que a gente tinha e viajamos 7 países da Europa. Olha. E a gente conheceu vários países que era o nosso sonho conhecer. Ficamos quase um mês viajando e voltamos. Aí foi quando decidi montar o salão, que é o Estúdio Thay Cordeiro. Maravilhoso. Pensado nos mínimos detalhes. A água é servida na taça. A xicrinha que vocês tomam café cappuccino, ela é banhada a ouro, importada da Turquia. Tudo pensado nos mínimos detalhes. Montei um salão. Começou a crescer rápido, muito rápido. E aí eu fui investindo. Decidi fazer um curso especialista em alongamento capilar. Hoje eu sou especialista em alongamento capilar. Tenho uma cartela de cliente muito legal, diversas cidades. Tenho cliente de Olambra, tenho cliente de Minas Gerais, daqui de São Paulo. E isso foi maravilhoso pra mim. Eu conheci muita gente legal. E aí eu decidi agora, recentemente, abrir o espaço meu, que é especialista em cursos, em parte só de alongamento capilar, porque são 2 empresas totalmente apartadas, é bem diferente, a gestão delas são bem diferente, marketing é muito diferente, porque é um trabalho mesmo mais direcionado, é um público diferente. E agora, mais recentemente, a gente abriu uma imobiliária, meu sócio, meu noivo, a gente abriu uma imobiliária, já estamos fazendo vendas, maravilhoso, a gente tem essa experiência, né? E a gente tá, inclusive, no escritório que a minha amiga tá. A gente tá parceira, desce o andar, a gente já tá junto lá. Então, hoje, basicamente, eu tô fazendo gestão de 3 empresas junto. Aí eu, corto pra aquela menina entregando comida de bicicleta há menos de 5 anos atrás. Muito nova, sem... Assim, eu não tinha prospecção de nada no futuro. Eu não imaginava que eu ia... É uma história... É uma história dinâmica, né? No mínimo. Muito louca. Dinâmica. Assim, se eu ouvindo, assim... Você fala que a sua mãe era muito responsável. Eu acho a sua mãe louca. Minha mãe é. Minha mãe é mesmo. Completamente louca. Mais do que eu, se duvidar. Ela De fazer permitir. tudo isso. Nossa Senhora. Muito louca sua mãe. Muito Ela louca mesmo. Mas não tinha jeito, menina. Eu não conseguia me segurar. Eu batia o pé, discutia. Mas assim, é uma história muito bacana. E o que você pretende pra frente agora? Olha, a imobiliária tá me deixando muito feliz. Eu gosto... Gente, assim, vou ser muito sincera com vocês. Eu não gosto de ficar só num lugar, fazendo só uma coisa. Já percebi. Já viu, né? Eu sou voada. Eu gosto de fazer várias coisas. E eu gosto de um dia fazer gestão de um negócio, um dia fazer gestão de outra. Mas é claro, eu equilibro tudo. Tenho uma agenda muito bem controlada. Tenho pessoas de confiança que me ajudam a organizar tudo isso. Mas eu sou muito agitada. Esse negócio de sentar numa cadeira e ficar o dia todo. Olha, cliente lá. Ou só atendendo cliente de mega... Não consigo. Não dá. Então, a minha ideia para o futuro é manter as empresas todas estabilizadas. Quem sabe me tornar sócia de mais algumas, porque eu gosto mesmo disso. Eu sou muito eclética em diversos sentidos. Então, manter... Pode ser investidor, né? Sim. Você eu não gosto da ideia de precisa... estar como sócia. Eu gosto. Porque a sociedade, ela te permite ter uma flexibilidade maior, né?
É diferente de empreender. Empresário, ele faz mais a gestão do negócio. O empreendedor, ele bota a mão na massa. Eu falo que eu sou os dois. Eu faço um pouco de tudo. Mas eu gosto muito de empreender. Essa coisa de botar a mão na massa, mas uma coisa só comigo não rola. Tem que empreender na parte de tudo. É doida, gente. É doida. Mas isso eu acredito que é muito por conta da minha idade também. Eu sou muito nova, então... E a aviação? A aviação, ela tá no meu sono. Mas aí, agora, a ideia é ter o meu próprio avião. Uhum. Hoje é ter meu próprio avião. Eu acredito que logo isso Logo vai aconteça. acontecer, com certeza. Em nome de Jesus, eu creio. É, Eu acredito. Tainá, maravilhosa a sua história. exatamente. Empolgante, ficaria aqui horas ouvindo mais, Uhum, porque com certeza. a dinâmica parece um filme de ação, né? Exatamente, É um exatamente. filme de ação. É muito louca. Mas, assim, infelizmente nós temos um tempo curto, Claro. cronometrado. Quero agradecer a sua disposição de vir participar, contar um pouco da sua história pra gente, para inspirar outras pessoas a não terem medo, a empreenderem, a se permitirem errar e buscar os acertos e mostrar que tem jeito, Tem. Sim. né? Tem uma grande história de vida e é aquelas histórias que se contam nas palestras de motivacional de Que ninguém empreendedorismo. acredita que existe. É, exatamente, Precisa exatamente. presenciar para ter Exatamente. certeza que existe, né? Mas obrigada, que você tenha que muito agradeço. sucesso nos seus empreendimentos. E Amém. continue destemida, é isso aí, tem que ser mesmo. Obrigada. Deixa pra ser medrosa o dia que você tiver um filho, porque você vai ser. Pois porque... é, minha família anda me cobrando isso ultimamente. Ah, mas você é Fala, muito "Gente, sou nova, muito você é muito gente, nova." Não, Eu tive fala que filho o com filho, por enquanto, agora 37. são Eu as tive filho com empresas. 37 anos. Sério? É. Aproveita. 37 anos, aproveita a vida. Assim, é bom ter um filho mais jovem também, porque você acompanha melhor o Uhum. desenvolvimento, mas você ainda tem muita água pra rolar, Sim, entendeu? É muita. sim. Ainda mais com essa minha volatilidade, né, gente? É, Eu tenho então. um filho Muito cedo, agora. aproveita. Jesus. Mas quem quiser seguir você, deixa suas redes sociais. Isso. O meu Instagram, ele tá como @tai, mas é um TH, porque sempre esquecem um H, THAI. Então é Tai Cordeiro 1. Infelizmente, o Tai Cordeiro já tava preenchido, então eu tive que usar o 1 no final. Gente, encerramos por hoje. Mais um episódio. Até a próxima. Segue a gente lá no Instagram. No YouTube. @Tem Jeito Podcast. Se inscreve no canal do Tem Jeito para ver os cortes, para ver tudo que a gente posta aí ao longo da semana e saber dos episódios. Fechou? Beijo, Tchau, tchau. pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.